Olá, pessoal. Agora nós vamos estudar os processos que levam ao crescimento exagerado da cidade e as consequências. Só para a gente mapear isso, os países de industrialização mais recente, muito rápida, de crescimento populacional urbano muito rápido, ou seja, da própria urbanização, num ritmo muito acelerado, de mecanização rápida do campo, eles acabam tendo fluxos migratórios muito intensos. Aí você está de frente para um problema. Qual é o problema? Um país bem distribuído, que tem fluxos migratórios intensos, ele tem uma divisão natural dessas pessoas. Já um país que tem um crescimento extremamente concentrado, exemplo, o nosso Brasil, que teve um crescimento industrial concentradíssimo no Sudeste, principalmente no eixo Rio-São Paulo, ele faz com que as pessoas migrem principalmente para esses pontos, para essas polarizações industriais. E aí eu começo a ter um crescimento muito grande dessas cidades. Um crescimento, um inchaço que chega a ser exagerado. E o crescimento exagerado da cidade, esse inchaço urbano muito grande, tem um nome. E o nome desse conceito é macrocefalia urbana. Não esqueça, a macrocefalia urbana é esse crescimento extremamente exagerado das cidades. E para você entender por que isso gera problema, a gente pode fazer um paralelo com um período muito feliz do nosso país, que é o período de carnaval, né? No período de carnaval, aquela casa de 2 quartos e um banheiro, que naturalmente serve para 4 pessoas morarem, vão abrigar 17, 18 pessoas, né? Essas pessoas que só para chegar lá vão levar 18 horas de carro, 12 horas de carro, porque o pessoal leva aquele colchonetezinho azul claro de barquinho, aquele militar dessa finura e acha que dá para dormir, é melhor se cobrir com aquilo. Sabe essa situação? Todo mundo dorme na sala porque não tem espaço, o banheiro não dá vazão, foi aquela pessoa andando com toalha e shampoo na sala, opressora, falando que ela é a próxima, sabe? Na hora da comida, você não consegue fazer direito, acaba temperando macarrão com queijo ralado, ketchup, o churrasco não sai para todo mundo, o pessoal fica comendo farofa na mão, pega a carne em cima da hora. Aí você olha e fala assim, caraca, esse período, assim, eu sempre acho muito legal, mas esse período ele é meio caótico. E aí eu pergunto para você, de onde vem o problema? O problema é da casa? Acho que não, acho que a casa ela estava bem. O problema é puramente do quê? O problema vem puramente do grande número de pessoas numa casa que não cabiam esse número elevado de pessoas. Se você pensar, a casa tinha quarto? Sim, tinha quarto. Só que não para 17 pessoas. O banheiro funcionava? Sim, mas não para 17 pessoas. A pessoa que cozinhava sabia cozinhar? Sim, mas não para 17 pessoas. Você entende o que eu quero dizer? O problema não está na existência ou não daquela estrutura. O problema está no grande número de pessoas concentradas no mesmo lugar para usar uma mesma estrutura. Você quer ver um exemplo? Nesse nosso pensamento, olha o que acontece. A primeira coisa que a gente citou foi o trânsito. Quando você viaja de carro, período de carnaval, você sabe que o trânsito é uma coisa comum, as pessoas já esperam. E por que você tem trânsito? Porque eu tenho um número exagerado de pessoas indo para o mesmo destino. Quando eu falei que você chegou na casa, que você foi dormir lá no seu colchonete, a primeira coisa que eu falei é que todo mundo teve que dormir na sala, não tem espaço para dormir no quarto. Por quê? Porque eu tenho mais pessoas do que aquela cidade pode abrigar. Uma cidade, ela é capaz de receber um número X de pessoas. Vamos supor, uma cidade tem estrutura para 1 milhão de habitantes. Isso quer dizer que ela tem moradia para 1 milhão de habitantes, que ela tem vagas em escolas proporcionais a 1 milhão de habitantes, que ela tem vagas em hospitais proporcionais a 1 milhão de habitantes. Se essa cidade, que aguenta 1 milhão de habitantes, recebe 2 milhões, 2 milhões e meio de habitantes, você sabe que ela não vai ter infraestrutura para todo mundo. E aí quais são os processos que começam? Primeiro a gente citou o trânsito muito forte, o outro, a favelização. Como assim a favelização? Pessoal, entenda que quando satura o número de moradias, não existe um acompanhamento proporcional das construções civis. E muitas das vezes, essas construções civis, elas não necessariamente são paralelas com o poder aquisitivo das pessoas que estão ali. Então, algumas, sem saída, sem ter para onde ir, acabam ocupando áreas irregulares. E essas áreas irregulares geralmente são próximas às áreas de emprego. Então elas acabam se tornando um bom lugar para aquelas pessoas que precisam do emprego e ao mesmo tempo não têm dinheiro para morar em algum lugar formal. E aí o processo de favelização cresce demais. Além da favelização, a informalidade. Por quê? Porque assim como todo o resto das estruturas, uma cidade ela é capaz de criar um número X de empregos. Esse número cresce, mas ele não cresce de acordo com a demanda. A demanda, num momento de macrocefalia, ela é muito exagerada. E aí surge muita informalidade. E a informalidade, aí falando em bicos, falando em camelôs, ela não necessariamente paga os impostos que deveria pagar. Então a cidade ela acaba recolhendo menos
e ela acaba tendo que cuidar de mais pessoas. E aí esse problema ele começa a tomar uma proporção muito maior, alcançando inclusive os serviços. Como assim os serviços? Quando você procura um hospital, hoje em dia, em algumas cidades, o hospital pode ser público ou não, que você vai encontrar filas imensas, que você vai encontrar dificuldade de atendimento, muitas pessoas desistem, muitas vezes não tem leitos para suportar as pessoas. E aí você fala assim, ué, e aí é a culpa da falta de hospital? Não necessariamente. Você pode ter, na verdade, muito mais pessoas do que aquela cidade poderia abrigar. E por último, e não esqueça disso, um número grande de pessoas em meios urbano-industriais, que são os que mais consomem, geram uma quantidade imensa de lixo. E uma quantidade imensa de lixo diária. Isso é muito pior. Por quê? Porque as áreas urbanas são mais valorizadas. O solo é mais valorizado. Todo mundo quer ter um terreno numa área urbana. Então, dificilmente alguma área será destinada à criação de lixões, de aterros sanitários. Então você acaba tendo uma dispersão desse lixo, que acaba indo para qualquer lugar, muitas vezes para rios, e isso vai influenciar no processo de enchentes, no processo do assoreamento. E quando você para pensar, eu tenho uma gama de problemas que estão ligados puramente ao grande número de habitantes naquele lugar. Hoje, quando nós pensamos em mundo, nós temos, obviamente, a América do Norte e a Europa, com os maiores índices de urbanização. Temos a Oceania com índice de urbanização também, ali acima dos 70%. Temos a América Latina, que das áreas mais subdesenvolvidas, são os países que possuem um maior grau de urbanização. Mas quando nós pensamos em países ainda rurais, que são aqueles que têm mais de 50% da população no campo, nós sempre observamos África e Ásia. Por que isso é um problema? Porque quando nós pensamos na Ásia, o continente com o maior número de habitantes do mundo, nós vemos que a tendência do crescimento asiático não é rural. A tendência do crescimento asiático é urbano-industrial. Então, como é que você entende isso como um problema? Eu devo ter aí, a projeção é para 2050, um número exagerado de pessoas migrando do campo asiático para as cidades asiáticas, que precisam estar em planejamento constante. Por quê? Porque se elas não estiverem extremamente planejadas e paralelas a esse crescimento, elas sofrerão fatalmente problemas de macrocefalia, como já acontece em algumas cidades indianas, algumas cidades chinesas, que sofrem com trânsito, com moradia. Certo? Pessoal, até o próximo estudo.